Olá, tudo bem? É um prazer, uma honra, um privilégio, uma satisfação enorme ter você aqui conosco em mais um conteúdo do Literatos, nosso clube de literatura, tá? Dessa vez aqui no YouTube, com um conteúdo exclusivo, não só no YouTube, mas também na Hotmart ou outras plataformas que possam vir a acontecer. Isso está sendo avaliado ainda. Mas, de todo jeito, é uma satisfação enorme estar aqui com você. É uma satisfação poder produzir esse conteúdo de maneira mais exclusiva, mais específica, conforme prometido, tá? Eu queria iniciar chamando a sua atenção, eu gosto de chamar a atenção, né? Chamando a sua atenção para algo que é muito importante. Esse conteúdo, ele não é um conteúdo à parte do que vamos ver na imersão, tá? Por que ele é um conteúdo exclusivo? Não é só para gerar aquela coisa que normalmente se fala hoje em termos de engajamento. É para preparar você para o que você vai ouvir na imersão. Temas transversais que vão auxiliar na sua compreensão, na sua percepção de todo o conteúdo que vai ser transmitido lá na imersão. Então, em primeiro lugar, meus parabéns, né? Uma alegria poder participar desse tempo junto com você na nossa primeira imersão 2023. Eu espero que essa seja uma data histórica, a primeira de muitas, se assim o Senhor permitir, se Ele quiser. Tá bom? Bem, nossa temática de hoje ela vai abordar algo que aparentemente no início você talvez não entenda que tem a ver com o marxismo. Afinal de contas, vai ser o nosso foco na imersão. Então eu quero ficar bem à vontade, bem livre para falar com você. Eu preciso que você preste bem atenção. Se você quiser pegar papel, caneta, faça isso. E também a sua Bíblia, tá? Nós não vamos falar do Manifesto Comunista aqui. Nós vamos falar de temas que vão nos auxiliar a perceber o contexto, tá? Primeiro lugar que você precisa entender, e eu vou reiterar isso, tá? Insistentemente, é de que esses assuntos que normalmente eu tenho abordado e que virão a ser, né, abordados em outros momentos, eles não são aleatórios. Eles fazem parte de uma percepção de encargos particulares, sobretudo com os assuntos do tempo do fim. E a importância de estudar o Manifesto Comunista é compreender o conceito e o contexto escatológico. Eu não estou aqui nem um pouco interessado em discutir a escatologia per si, ela em si mesma. Eu não estou aqui e nem pretendo discutir arrebatamento, cronologia necessariamente, eu tenho uma percepção particular, mas o que me chama a atenção esses dias, e há muitos anos isso vem sendo formado no meu coração, entendo eu pelo Senhor, é que muitos, conforme o Senhor descreve em Mateus 24, muitos de nós, filhos de Deus, salvos, lavados e remidos pelo sangue, muitos de nós estamos muito propensos ao engano. Meu Deus, como isso me preocupa. Eu já ouvi muitas coisas ao longo de minha pequena jornada, mas eu já ouvi muitas vezes, reiteradas vezes, de alguma maneira, o desdém, às vezes amparado pela ignorância de quem falou, pela necessidade da doutrina, pela necessidade do ensino bíblico. Isso tanto faz. Não tanto faz. Porque pense que se a função do crente, a função existencial do crente não é ser salvo. A função existencial do crente é viver para Deus, conforme a sua vontade, para o seu inteiro agrado. Ser salvo é um trabalho que competiu a Deus, não a mim e a você. Parou para pensar nisso? Eu não tenho que estar preocupado com minha salvação. Eu fui salvo. E eu recebi isso gratuitamente do Senhor. Mas agora, salvo, posto pelo Senhor da vida na caminhada cristã, eu então descubro um mundo maravilhoso de aventuras espirituais, de aventuras humanas, agora amparadas, né, pelo Senhor. E uma vez que desfruto disso, que não estou mais preocupado com a minha salvação, no sentido de obtê-la, porque Ele me deu, e se colocou a si mesmo como penhor da nossa herança nos santos,
Eu preciso me preocupar como eu vou viver. Não porque preciso ser salvo, mas porque fui salvo. E é aqui onde está as nossas, vamos dizer assim, preocupações. Eu queria ler um texto das Escrituras antes de tocar no assunto específico, e aí isso aqui vai ficar parecendo uma pregação, mas não é o objetivo, fique tranquilo quanto a isso. Tem um texto, é um texto que eu tenho meditado há algum tempo, mas que me chama muita atenção quando eu olho para as Escrituras. Eu gosto de lê-lo na versão da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de tradução mista entre católicos, protestantes e rabinos. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia conhecida como Bíblia Católica, tá? Esse texto diz assim, eu quero que você preste muita atenção no que diz esse texto. Isso está na sua Bíblia também. Salmo 11, versículo 1, 2 e 3. Acho que a gente ainda vai ler o 4. Diz assim, eu me abrigo no Senhor, em Yahvé. Como podeis dizer-me, foge para os montes, passarinho. Observe que nesse primeiro texto aqui, Davi, que é o autor desse salmo, diz o seguinte, a segurança dele é no Senhor. E alguém olha para ele e diz assim, ó, foge para os montes, passarinho. É como se de alguma maneira Davi estivesse enfrentando algum desafio muito forte, muito violento, algum inimigo muito violento. E ele está querendo enfrentar, mas o que ele ouve em contrapartida, por temores ao seu redor, foge para os montes, passarinho. Lá você vai ter segurança, e Davi está dizendo que a segurança está em Deus, onde ele está abrigado. E aí, segue a afirmação, vê os ímpios que retesam o arco, ajustando a flecha na corda, para atirar ocultamente nos corações retos. Se os fundamentos estão destruídos, que pode o justo fazer? Davi estava preocupado, profundamente preocupado, com os fundamentos da vida humana. Obviamente, na nossa linguagem de igreja neotestamentária, o Senhor está nos chamando a atenção para estarmos preocupados com o fundamento. Nós sabemos que o fundamento é Cristo. Mas aqui, ele está falando de fundamentos doutrinários, dos ensinos que nos norteiam no nosso viver cristão. E Davi faz uma pergunta, se os fundamentos estão destruídos, o que pode o justo fazer? Pare para pensar, o que pode ser feito a respeito de qualquer trabalho se o fundamento foi arrancado? Em termos de justiça. Não há o que ser feito. Não há o que ser feito. E engraçado que o versículo 4, Davi continua dizendo, mas o Senhor está no seu templo sagrado. Ele está falando dos céus. Yahvé tem seu trono no céu. Seus olhos contemplam o mundo. Olha que visão gradual, de lá de cima, no seu templo sagrado, no seu trono, que está no céu. Seus olhos contemplam o mundo, os olhos de Deus veem todo o mundo. E aí, para mim, o mais lindo é a última parte do versículo 4. As suas pupilas examinam os filhos de Adão. Já aqui, esse finalzinho, eu preferi outra versão que diz que as suas pálpebras examinam os filhos de Deus, os filhos dos homens. Sabe o que é interessante? É que esse finalzinho, às vezes a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que pensar um pouquinho fora do texto para a gente conseguir entender o que está escrito aqui de maneira poética, tá? Deus está olhando o mundo, disse Davi, mas as suas pálpebras conseguiram visualizar no vídeo? Sabe quando a gente quer focar em alguma coisa? Deus está focando nos filhos dos homens. Para quê? Versículo 5 diz, Yahvé examina o justo e o ímpio.
Ele odeia quem ama a violência, fará chover sobre os ímpios brasas. Fogo e enxofre e vento de tempestade é a parte que lhes cabe. Sim, Yahvé é justo, ele ama a justiça e os corações retos contemplarão sua face. Ora, o Senhor vai repetir parte dessas palavras. Lembra disso em Mateus capítulo 6, 4, 5, 6, na Constituição do Reino. Né? Os retos de coração verão a face de Deus. O que me faz ser considerado por Deus um reto? Ter os fundamentos bem ajustados, bem colocados e não destruídos. Não é assim? Mas se eu não tenho os fundamentos, o que pode fazer o justo? Esse assunto mexe profundamente no íntimo do meu coração. Mexe demais com o meu coração. E ele é muito importante. Profundamente importante. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu quero iniciar essa aula, esse compartilhar, dessa maneira, lendo esse texto, que tem sido um texto que vai me acompanhar por um bom tempo ainda. É muito próprio isso acontecer comigo. Eu fixar-me em um texto e ali me manter nele. Mas eu quero chamar a sua atenção versículos 3 e 4, mais especificamente o 3. Se os fundamentos estão destruídos, o que pode o justo fazer? Por que é importante estudar esses assuntos que nós não estamos acostumados pela mera tradição cristã? Nós não estamos acostumados a lidar com essas informações. A gente é obrigado a lidar com muitas informações no mundo acadêmico, mas a gente não é treinado a fazer o link. Isso tem motivo, isso é de propósito. A gente não é treinado a fazer o link com aquilo que acontece no mundo acadêmico. As informações que a gente recebe no mundo acadêmico, no mundo da literatura, no mundo das universidades ou das escolas, para dentro da fé cristã. E essas coisas têm íntima relação. E eu quero provocar você a ser um crente, um salvo, um cristão, de maneira diferente do que você foi e do que muitos são. Eu quero te convocar a pensar nessas coisas de maneira mais ampla, mais geral, mais aberta. A olhar o ambiente político, o ambiente histórico, o ambiente sociológico, antropológico, ou seja o que for, Deus te deu a mente de Cristo. E o Senhor pode e vai te capacitar a perceber essas coisas. Tem sido um encargo no coração, uma oração do meu coração ao Senhor, para que irmãos e irmãs que lidam principalmente com o ensino na igreja, que eles possam ter as mentes e os olhos abertos nesses assuntos. Por quê? Porque, meu Deus do céu, eu aprendi logo cedo, da minha primeira experiência de seminário, através de um professor, salvo engano, de homilética. E eu me lembro que ele falou assim, um pastor batista, ele falou assim, Deus é o Senhor da história. Foi repetido por um professor de introdução bíblica, um pastor da Assembleia de Deus, preciosíssimo, não me lembro o nome, mas eu lembro claramente a face dele. Deus é o Senhor da história. E se ele é o Senhor da história, quando esse segundo estava falando sobre introdução bíblica, ele estava falando sobre o intervalo entre Malaquias e Mateus. E naquele intervalo, apesar da gente não ter texto sagrado escrito, registrado, Deus continuou sendo o Senhor. E ele está falando sobre várias coisas ali, até que o João Batista entra em cena e preparando o caminho para a vinda do Senhor, e a preparação de todo mundo, com o idioma grego, com a cultura romana, e com os hebreus ali, os judeus ali, mais especificamente o Estado de Israel, cativo do Império Romano, e aí ele falando como que as coisas convergiram para que se chegasse naquele tempo. E via de regra, quando a gente estuda esses assuntos, a gente fixa ali o nosso entendimento e pronto. Mas a gente precisa ir além. A gente precisa entender que a história continuou. Ela continuou. E ela continuou depois de Cristo. Com um novo personagem importantíssimo, Deus feito homem na experiência humana, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, subindo aos céus e deixando o Espírito Santo
Só que aí surge algo que não estava, vamos dizer assim, que estava previsto, óbvio que estava previsto, afinal de contas, a plenitude dos tempos, na plenitude isso iria acontecer, mas surge na história também um novo personagem, que é a igreja, o aspecto da expressão corporativa e coletiva do Senhor. Então a história continua. E a história dos homens também tem o seu norte determinado e definido por Deus. E aqui é que eu chamo a atenção. Esse é o objetivo.